a palavra expositiva do nosso Deus. Graça e paz, meus irmãos. Peço que vocês abram a Bíblia em Tiago, capítulo 1. Versos 13 ao 18. Tiago, capítulo 1, dos versos 13 ao 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, agradecemos ao Senhor pela graça que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos como igreja. Neste momento eu peço a Tua iluminação para expor a palavra e para a Tua igreja compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual é a diferença de tentação e provação? Muitas pessoas têm dificuldades com isso. Então, uma vez, ouvindo uma pregação do reverendo Augustus Nicodemos, ele pediu a uma irmã que conduzisse a igreja em oração. E quando ela começou a orar, ela disse assim: Senhor, pedimos perdão, porque em todo momento nosso pensamento é pecaminoso. Porque todo momento nós pensamos coisas erradas. Porque ela não sabia discernir uma provação de uma tentação. Além disso, irmãos, outros dizem, não compreendendo o caráter e a bondade do Senhor, entendem que nosso Deus, Ele é um Deus, assim como o do panteão grego, a ideia de um Deus que gosta de mexer com a gente. Por exemplo, meu servo está ali, mas vamos bagunçar a vida dele? Vamos atormentar a vida dele? Vamos fazer alguma coisa assim? E muitas pessoas têm dificuldades com isso, principalmente quando estão no sofrimento. Porque uma coisa, irmão, é você estar na bonança. Está bem, vida financeira está indo, família está bem, mas quando chega o sofrimento, começam as indagações. E aí, esse sofrimento é porque Deus ele quer ver meu mal? E dentro desse contexto, irmãos, ainda falando sobre Tiago, capítulo 1, que nós já estamos chegando ao final, e sobretudo sobre o sofrimento, os irmãos para quem Tiago escreveu, eles estavam passando por isso mesmo. Eles entendiam que o sofrimento que vinham era uma tentação da parte de Deus. E Tiago, escrevendo a eles, ele vai dizer que não. Ele vai dizer que nós não devemos dizer, como diz o verso 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. E nessa noite o meu objetivo com vocês é saber por quais razões nós não podemos dizer que somos provados por Deus. E à medida que nós fomos expondo, nós vamos comentando um pouco do que se passava naquele momento. Então, em primeiro lugar, por que nós não podemos dizer que somos tentados por Deus? Em primeiro lugar, porque a tentação procede do coração humano. Leia aí o verso 13 a 15. Diz assim: Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus.
Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então por que nós não podemos dizer que Deus ele é o autor da tentação? Simples, porque ela procede do nosso coração. O verbo que Tiago usa aqui, não diga, tem a ideia aqui que eles realmente faziam isso. Porque normalmente, irmãos, em nossa língua, quando a gente fala assim, dá algum imperativo, normalmente a ideia é que a pessoa não é nem para começar, ou ela está fazendo e você quer que ela pare. É o que Tiago está fazendo aqui. Eles diziam que a tentação vinha do Senhor. No momento de sofrimento, é uma ação que eles já tinham. E Tiago está falando, pare com essa ação. E ele continua. Ele diz o seguinte, que ao contrário do que eles diziam, ele diz claramente que a tentação é algo que procede do Senhor. Tiago diz claramente que cada um é tentado pelo seu próprio desejo perverso. Aqui Tiago tem dois argumentos. Em primeiro lugar, a tentação tem sua origem e seu resultado, que são diferentes de Deus. Qual é a origem da tentação, irmãos? Qual a origem? Uma pergunta simples. No novo céu e na nova terra, onde estaremos num lugar belíssimo, seremos tentados? Então, o argumento de Tiago é o seguinte. Ele deixa claro que o ser humano, desprovido antes de qualquer explicação, ele diz que a causa da nossa tentação está dentro de nós. Observe que Tiago fala da própria cobiça, e Jesus, ele também fala isso. Jesus fala que os maus, o adultério, a fornicação, procede do nosso coração. Não é de algo externo, mas é de algo interno. Interessante que Tiago diz que cada um é atraído pela sua própria cobiça. Se aquilo não te atrai, logo, não é uma tentação. Mas se te atrai, vira uma tentação. Exemplo, se uma pessoa não tem dificuldade nenhuma com bebida alcoólica, e ela estiver num bar, mas ela não tem dificuldade, pergunta, aquilo é uma tentação para ela? Não, porque não a atrai. E uma pessoa que tem dificuldade com isso? Mesma coisa mulher. Ou homem, no caso, ao contrário. Tem gente que tem dificuldade gigantesca com mulheres. Mas e se a pessoa não tem dificuldade nessa área? É uma tentação para ele? Não. Mas se ele for para um lugar onde aquilo vai despertar nele, aí atrai. Então pode ver que não é o lugar em si, mas é aquilo que me atrai. O que Tiago está dizendo aos irmãos é o seguinte, não diga que você é tentado por Deus, porque o desejo não está em Deus, os desejos estão no seu coração. Além disso, irmãos, o verbo que ele usa aqui, seduzir e atrair, é interessante, porque na língua em que foi escrito, a língua grega, tem a ideia de isca. Então, a ideia que Tiago está dizendo é o seguinte. Seduzir aqui é a ideia de você, suponhamos, você está lá pescando, não sei quem aqui pesca, acho que os varões eles foram pescar, e eu sei que eles foram muito maus, brincadeira. A ideia é que você joga a isca com a carne lá. E o peixe está em sua toca. Ele só vai sair se aquilo o atrair. E se for uma bota velha, você acha que o peixe vai? Não. Porque o que vai atrair o peixe? Aquilo de que ele gosta. Então, atraído, ele sai da sua toca. E qual é a ideia de Tiago aqui? Que quando você é atraído por algo... Então, vamos lá, gente. Isso aqui é importante. Deus dá provações para o seu povo? Sim. Deus prova a nossa fé? Sim. Deus vai te colocar em lugares onde você vai ser provado? Com certeza. Ele faz isso costumais de forma corriqueira? Faz. Diversas vezes. A pergunta é, claro que eu não vou adiantar, a gente vai chegar nessa parte. O que faz com que aquilo seja uma pedra de tropeço para mim? O meu próprio desejo. Suponhamos que o peixe, vamos pegar o peixe aqui, ele está sendo provado. O peixe está sendo provado.
A partir do momento que a isca cai e ele sai da toca e ele pega aquela isca, o que acontece com ele? Ele é puxado e, depende, né, do motivo, às vezes é para o aquário ou morto. O que Tiago está dizendo é o seguinte, a tentação, a provação funciona da seguinte maneira. Deus te dá a provação, mas o que vai fazer virar tentação não é a provação em si, é o seu próprio coração. É isso que Tiago está dizendo. Além disso, é interessante que, se você ler esse texto, está faltando um autor principal aqui. Porque quando a gente fala de tentação, já vem uma pessoa na mente, né? Que é Satanás, né? Já vem na mente. Não! Irmãos, vou te falar uma coisa. Sabe por que eu caí? É que Satanás ele é furioso, né? Ele é um ser furiosíssimo. Não, meus irmãos. Tiago, ele nem cita Satanás aqui para não ter justificativa de terceirizar o nosso pecado. Alguns procuram justificar o pecado dizendo que Satanás me fez agir assim. Não, mas foi Satanás. Uma vez ouvindo o reverendo Paulo Júnior, ele tem um filho acho que de 7 ou 8 anos, e o filho dele cuspiu em outro aluno. E um amigo dele, né, da escola. Ele, pai, não fui eu não. Ele, foi você sim, foi Satanás. Não, meu filho, foi você, é o Adãozinho que está habitando aí. Foi o Adãozinho que está habitando aí. Por que, irmãos? Por que Tiago não coloca Satanás aqui? Porque, irmãos, isso aqui é importante. O que você comete, a responsabilidade é sua. Tiago daqui a pouco vai usar a analogia de conceber. O pecado que você comete é gerado por você. Como o reverendo Augustus gosta de dizer, vai fazer exame de DNA, o filho é seu. O pecado que você cometeu não foi Satanás, foi você. E qual é o papel de Satanás aqui? Ele potencializa para você cair. Mas ele não vai te forçar a pecar. Você peca porque você quer. E de onde vem esse desejo? Da sua própria cobiça. Isso, irmãos, é a natureza adâmica, os requisitos de quem é crente em nós. Antes de nós irmos para o próximo ponto, Tiago, no verso 15, dirá qual é o resultado de ceder à tentação. Então, qual é a origem da tentação? Nosso próprio coração. Não é Satanás, tá? É nosso próprio coração. Infelizmente, nós temos o síndrome de Adão, né? Nós pecamos, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Eva vai lá e fala, foi a serpente. Infelizmente, para a serpente não tinha ninguém. Se ela estudasse teologia, ela poderia, foi Satanás. Mas como ela não estudou, então, qual é a ideia? Irmãos, nós sempre queremos terceirizar a culpa. Sempre. E, infelizmente, irmãos, nós vivemos em uma época onde nós terceirizamos a nossa condição, o nosso pecado, às doenças. Ah, não, o meu filho, ele é assim, você chega à casa do irmão, a criança de 3 anos está lá controlando a televisão, porque ela é a dona, né, da casa. Aí fala, filho, abaixa a televisão, pelo amor de Deus, tenha misericórdia da sua mãe para não passar tanta vergonha assim, né? Aí você vai lá e fala assim, não é que ele é desobediente, é que ele tem TOD. Ele tem TOD. Sabe o que significa TOD? Significa que a criança não pode receber não. Ah, ele tem TOD, sabe? A ideia é o seguinte, não é culpa dele, é que ele é doente. E isso acontece muito, viu? Isso acontece muito. Assistindo outro exemplo, tem um filme muito bom na Netflix, que eu não vou lembrar o nome, mas o filme é bom, que há um momento, eu acho que eu já comentei isso aqui em alguma aula, que o homem, no momento, ele gostava de pegar meninas jovens, ele construiu uma casa gigantesca, o rapaz era muito inteligente no filme, e ele construiu um lugar onde ele deixava meninas jovens. E a mulher fala assim, por que você faz isso? Aí ele olha para ela e fala o seguinte, você escolheu ter câncer? Do mesmo jeito que você não escolheu ter câncer, eu não escolhi ser assim. O que ele estava falando? Eu faço essas coisas, mas a culpa não é minha. É culpa da minha natureza. Eu sou um ser, como eu posso dizer? Eu sou um ser movido a isso. Exatamente, vítima. A ideia é que você terceiriza. Eu não sou o culpado. O problema é minha doença. Minha doença me faz ser assim. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Diante de Deus, você não vai chegar lá e falar assim, Senhor, eu tenho ansiedade. Eu fiz isso porque eu era ansioso. Não, ele não vai.
porque você é responsável por aquilo que você faz. Então, qual é a origem da tentação? Nosso próprio coração. E qual é o resultado, irmãos? O Tiago vai dizer no verso 15. No 14 ele fala a origem, e no 15. Então, a cobiça, depois de concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago descreve, em continuidade, a próxima etapa do processo pelo qual a cobiça traz a morte. O pecado, irmãos, em última instância, ele leva à morte. Qual o salário do pecado? Que Paulo fala? É a morte. É a morte. De modo mais explícito, Paulo descreve que o salário do pecado é a morte. A morte se restringe à morte física ou inclui a morte espiritual ou eterna. Aqui Tiago não é muito claro em relação a isso. Mas como nós sabemos pelo contexto geral, pode ser um pecado aqui que leva à morte espiritual, que leva à morte física e à morte eterna. Porque, biblicamente falando, existem 3 tipos de mortes. A morte física, eterna e espiritual. Nós, como cristãos, passamos pela morte física, mas não mais espiritual. Nós éramos mortos, mas hoje não. Hoje não, hoje nós temos vida. E o ímpio? O ímpio vai ser ressuscitado, você sabia, irmão? Porque a gente fala da nossa ressurreição, mas o ímpio também vai ser ressuscitado. Vai ser. Para condenação eterna, mas vai ser. Então, o que Tiago está falando aqui, ele não descreve, ele não é muito bem em relação à morte. O que ele quer falar, qual é o resultado de você ceder à tentação? Irmãos, quando você cede à tentação, você está gerando, a ideia que Tiago está falando, você está gerando um filho. E esse filho, quando nascer, ele vai te matar. Porque ele é a morte. Essa é a ideia, esse é o contexto. Quando você peca, o seu pecado, ele vai te matar. O seu pecado vai te levar para o inferno. É isso que Tiago está dizendo. É claro que nós estamos num contexto cristão e nós entendemos, biblicamente, a Bíblia é muito clara em relação a isso, que um crente nascido, regenerado, convertido, justificado, adotado, todas essas coisas, ele não vai para o inferno. Porque justificado uma vez, justificado para sempre. Mas a maior evidência que você é justificado é a sua vida. A maior evidência que você nasceu de novo é a sua vida. Não adianta você dizer para nós que você é uma pessoa transformada, regenerada, adotada, mas se sua vida não condiz com isso. E aqui, irmãos, eu não estou falando de perfeição, porque ninguém aqui é perfeito. Ninguém. Ninguém. Olha aqui para vocês aqui, são todos santos, maravilhosos. E vão todos habitar no céu. Glória a Deus por isso. Mas Deus sabe quem é quem. E a maior evidência que você nasceu de novo é a sua vida. É a sua vida. Não adianta. Se você ler a primeira epístola de João, ele é muito claro em relação a isso. A sua vida diz muito. Mas hoje nós vivemos em uma época que você consegue confessar o cristianismo e viver totalmente diferente. Para Deus, a maior evidência que Jesus fala que você ama é guardando os seus mandamentos. A maior evidência. Samuel, mas eu tenho dificuldade. Dificuldade é uma coisa. Agora, nem se importar com isso é outra totalmente diferente. Porque pelo menos se você se preocupa com isso, você está no bom caminho. Você está no bom caminho. Mas a maior evidência que você nasceu de novo é a sua vida. Irmãos, vou te falar, é a sua língua. A gente não chegou nisso aqui ainda, mas o que você fala revela muito bem quem você é. Se a pessoa tem Deus no coração, o que ela solta? Deus, irmãos. Se ela tem amor pelo próximo no coração, o que ela solta? Amor pelo próximo. Mas quando a pessoa tem dinheiro no coração, o que ela fala? De dinheiro. Você fala aquilo que o coração está cheio. Simples assim. Pode ver que a psicologia de Jesus ela é bem direta, né? É isso, papo. Outra coisa, irmãos, para uma coisa que nós podemos tirar, uma lição, é o seguinte, que existe tentação por causa dos nossos requisitos do pecado. Existe. Mas a pergunta é, toda vez que vier, eu tenho que ceder? Não, de forma alguma, nunca. Com a graça de Deus, irmãos, nós podemos vencer a cobiça. Aquela mulher que passa, você não é obrigado a virar o seu pescoço e cobiçá-la. Com a graça de Deus, você pode continuar andando direto. Pode continuar. Não é porque você tem uma fraqueza com bebida que você passa no bar e você é obrigado a você parar lá e encher a cara. Não é. Com a graça de Deus, você pode dizer não. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, a tentação
é humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ou seja, vem a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. No momento que você está sendo provado, segundo o apóstolo Paulo, Deus está te dando força suficiente para você não ceder. Samuel, eu caí. Por quê? Porque você quis. Não foi por força, não foi por capacidade, é porque você quis. Em última instância é isso. Porque ele te dá energia, ele te dá força. É claro, irmãos, que aqui, se você não tem uma vida espiritual saudável, é claro que você vai ceder às tentações do que outras pessoas. Isso é fato. Isso é fato. Se você tem uma vida espiritual saudável, a tentação quando vier, não estou falando que você é um super-homem. Eu nem sinto nada. Não existe isso. Você, irmão, você tem requisitos, nós temos requisitos de Adão. Então nós vamos sentir desejo pelo pecado. Nós vamos, de acordo com a nossa própria cobiça. Mas isso não significa que você tem que ceder sempre. Ou não deve ceder. Porque Deus dá o escape. Então você pode dizer não. Então, irmãos, o que podemos aprender aqui é o que Jesus fala em Mateus, no Sermão do Monte. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranque-o e lance-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. Jesus está sendo literal? Obviamente que não, né? Ninguém aqui vai tirar o olho ou os membros porque está pecando. Mas qual é a ideia? Seja radical. Seja radical. Está com problema com pornografia? Pega o celular e esconde. O computador. Sei lá o que você esteja fazendo. Dificulte o acesso a essas coisas. Porque se você não dificultar essas coisas, você vai cair. Uma vez, um exemplo aqui, acho que é do reverendo Hernandes, ele pediu um rapaz, uma ovelha dele, estava com problema com pornografia. E ele falou assim, irmão, pastor, reverendo, eu pequei. Ele, fala para mim como foi. Então, eu não entendi nada, né, o irmão falando. Eu não entendi nada. Acordei de manhã, fiz a devocional com a minha esposa, me dediquei na palavra, mas aí um amigo meu me mandou um vídeo no Zap. Amigo, né? Amigo meu mandou um vídeo no Zap. E eu cliquei. Na hora que eu cliquei, as meninas estavam dançando. Aí passou um tempo, eu caí. Qual foi o erro desse irmão? Ter entrado num campo que ele não deveria entrar. Ele fez tudo certinho, devocional com a esposa, se alimentou da palavra, mas ele entrou num momento que aquilo atraiu o coração dele. E ele cedeu. E cedendo gera pecado. Então, irmãos, dificulte até o lugar em que você sabe que o seu pecado te atrai. A nossa confissão de fé, o Catecismo Maior, na pergunta 138, em relação ao não adulterarás, ele diz o seguinte: evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. Irmão, se eu sei que eu vou para um lugar onde eu vou pecar, por que eu vou? Tem gente que ama tanto, esse aqui é um exemplo que eu vejo muito, tem gente que ama tanto o seu clube de futebol, tanto, que é um ídolo para ele. Futebol, irmãos, não é pecado, ok? Não é pecado. Não é pecado porque é criação de Deus. É criação de Deus. Tem as suas, como eu posso dizer, as suas injustiças, essas coisas? Tem. Tem jogadores ruins? Tem também. Mas é criação de Deus. Mas o que eu quero dizer? Que tem pessoas que, se for ao estádio, não conseguem se controlar. Aí você não sabe nem quem é crente e nem quem é. Porque ele é pior do que o ímpio. Ele não pode estar naquele lugar, mas ele está. Outra pessoa que tem dificuldade, de novo com a bebida, né? Porque é um exemplo mais fácil. A pessoa tem dificuldade, mas só anda com pessoas que vivem dessa forma e vai para festas onde tem essas coisas. Irmão, se você sabe que isso te afeta, se afaste disso. Se você tem dificuldade com a sua língua e você é uma pessoa que gosta de falar com outras pessoas, se afaste de pessoas que são assim. O pessoal fala amizade tóxica, né? Acho que é alguma coisa assim. Se você sabe que a outra pessoa vai te tentar a pecar, se afaste delas. Se afaste delas.
Irmãos, Deus concede graça a nós. Mas se você não dificultar o acesso a essas tentações, fica difícil. Porque Deus, ao mesmo tempo que Ele se revelou de forma especial, Ele se revelou de forma geral. Tudo isso aqui é revelação do Senhor. Eu sou revelação do Senhor. Você é revelação do Senhor. E nós não nos apropriamos de coisas simples. Samuel, eu tenho dificuldade porque toda vez que eu vou estudar, eu caio no pecado da procrastinação. Eu fico distraído ali. Eu preciso estudar, mas o meu celular fica lá toda hora. Irmãos, qual a dificuldade de você pegar seu celular e esconder? Esconde, sei lá, pega lá, fecha o olho e joga para trás. Dificulta o acesso. Irmãos, isso aqui é comprovado. Se você dificultar os acessos a hábitos, eles vão se destruindo. E como você constrói um hábito? Facilitando. Então você quer, é só um exemplo, você quer ter o hábito de beber água. Pega uma garrafa e deixa ao seu lado. Como é fácil você tomar água. Agora vai estudar e deixa o seu celular escondido. Na gaveta lá, trancado, 7 chaves. A princípio você até vai lá. Mas como vai ficando difícil, você vai desconstruindo esse hábito. E você vai criando outros hábitos de acordo com aquilo que é facilitado por você. Irmãos, faça isso. Se você tem dificuldade, se muitas coisas têm te tentado, dificulte o acesso. Dificulte o acesso. E eu vou te falar, irmãos, até você brincar com pecado, é pecado. Não, eu vou lá, eu sou forte, tá bom. Já vi muito isso também. Portanto, irmãos, se você tem dificuldade com alguma coisa, dificulte o acesso a ele. Além disso, irmãos, além de dizer, por que nós não devemos dizer que Deus é que nos tenta? Porque a tentação procede do nosso coração, ele dá o segundo motivo, que está no verso 16 ao 18. Que ele vai dizer o seguinte, vocês não digam que Deus é o tentador, porque de Deus só procede o bem. E ele vai argumentar isso no verso 16 a 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. É interessante, isso aqui, irmãos, é impressionante, porque diante de uma exortação, Tiago, ele fala com os irmãos como meus amados irmãos. E só com isso, irmãos, nós podemos tirar uma aplicação muito importante. Isso nos ensina que devemos corrigir os irmãos, sim. Sabe aquele negócio que o pessoal que inventaram aí? Isso sim foi Satanás que criou. Não julgueis para não ser julgado, isso daí foi Satanás que criou. E fecha o texto? Aí acabou, não existe mais? Isso eu tenho certeza que foi ele. Porque, irmãos, a nossa responsabilidade de um para com o outro é fazer com que nosso irmão cresça. E muitas vezes o nosso irmão cresce pela exortação. Samuel, a sua forma de viver não está correta diante de Deus. Você precisa melhorar. Vamos orar por isso? Qual é o objetivo? Que eu cresça. Isso é pecado? Se isso aqui é pecado, irmãos, desculpa, a Bíblia, então, é brincadeira, né? Então, irmãos, nós devemos corrigir a postura dos nossos irmãos. É o que Tiago está fazendo aqui. Entretanto, como irmãos. Você não é o juiz do seu irmão. Eu tentei corrigir, mas como ele não aceitou, espero que ele vá para o inferno. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Porque você não tem a função de juiz. De juiz, não. Mas você tem a responsabilidade de cuidar do seu irmão. Eu sei que, biblicamente falando, isso é uma responsabilidade do pastor, mas nem só do pastor. O pastor tem a necessidade, como nós estávamos conversando hoje, o exemplo que o Daniel deu, de um quadro onde tinha várias ovelhas, um pastor e os cachorros em volta. E um seminarista olhou assim e falou, nossa, que quadro bonito, né? Mas quão grande é a responsabilidade de poder conduzir a igreja de Deus. Né? Olha, aí apontou, creio, né, ao pastor. E aí o pastor falou para o seminarista, não, irmão, nós somos os cachorros. O pastor é só Jesus Cristo. Porque a ideia que nós devemos, porque a ideia do cachorro é proteger, né? A ideia aqui é que só ele é o rei e o governador de todas as coisas.
Em última instância, o que eu estou fazendo aqui é meio, mas quem te alimenta realmente é Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que a nossa responsabilidade, quando pregamos a palavra, é ser fiel. Porque quando nós somos fiéis à palavra, o Espírito Santo usa para fortalecer a igreja. E quando eu não prego a palavra, desculpa, como ele vai te alimentar, sendo que a palavra não foi pregada? Então a ideia é que nós falamos aqui, mas não é nossa autoridade. A autoridade procede de Jesus Cristo, somente. Ele é o bom pastor. E a nossa responsabilidade aqui é ser fiel ao nosso Senhor, somente. Então, no quadro, nós somos os cachorros que protegemos a igreja. Mas focando no que eu quero dizer, nós temos responsabilidades um para com os outros. Você não precisa chegar num pastor, se você está vendo o seu irmão com dificuldade, converse com ele. Ô irmão, estou vendo que você não tem frequentado o culto, você está indo para outro lugar, o que está acontecendo? Vai falar com ele. Não vai falar, vou falar para o pastor ver o que você está faltando. Aí parece que é outra escola, né? Vou falar para o pastor, vou falar para a mãe que você está faltando. Não, chega no seu irmão, pode falar. Mas lembre-se, irmãos, meus amados irmãos. É essa perspectiva que nós temos. Nós somos uma família. Uma família. E uma família celestial que é superior à sanguínea. Aqui Tiago vai argumentar o seguinte, que Deus não pode ser o tentador, porque Deus é a origem de todo bem. Verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo dos pais das luzes. Se a origem da tentação é do coração humano, Deus é a origem de todo bem. O homem pode multiplicar as acusações verbais e não verbais contra Deus, mas não deve fazê-lo. Diante da tentação, diante do seu sofrimento, e isso te torna tentação, você não deve falar que foi Deus. Normalmente, irmãos, quem diz isso é porque não conhece o caráter de Deus. Os adultos estão estudando aqui os atributos de Deus. Irmãos, se você não conhece aquele que te salvou, se você não conhece aquele que te ama, a pergunta é, como você pode atribuir alguma coisa a ele se você não o conhece? Então o que Tiago está fazendo aqui, ele apela para o caráter de Deus. Deus é bom. E Deus como bom, ele não pode fazer o mal. Deus como verdadeiro, ele não pode mentir. Deus como justo, ele não pode ser injusto. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas, irmãos, diante do sofrimento, é aí que mostra a nossa fragilidade, né? A nossa teologia. Então, Tiago aqui apela para o caráter e os atributos de Deus como a fonte de todo bem. Todas as coisas não são dadas por Ele. Todas as coisas. Irmão, se você tem saúde, dê glória a Deus, porque procede dele. Ah, eu tenho uma casinha, tá esse frio, né? E chega à noite, é só o sangue de Jesus Cristo, né? Chega à noite, está aquele frio lá. Até estava falando, tem que usar até o secador na cama de tão frio que é. Dê graças a Deus pela casa que você tem. Porque isso vem do Senhor. Sabe essa blusa que você está usando? Essa roupa vem do Senhor. É o que Tiago está falando. Todas as coisas boas procedem somente de Deus. Não é à toa que a Bíblia só atribui uma coisa. A Bíblia chama de pai. Pai, na Bíblia, normalmente tem a ideia de criador. Pode ver que a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. É a única vez que aparece pai no sentido de criar. Porque Deus não é o criador da mentira, mas sim Satanás. Então Tiago está dizendo, sabe por que vocês estão dizendo que Deus ele está fazendo vocês tentarem? É simples, vocês não o conhecem. Então ele abre a sistemática aqui e fala assim, está vendo esse atributo? Deus é bom. E como bom, ele é a fonte de todo bem. E vocês não devem atribuir essa maldade que procede do coração de vocês ao Senhor. Além disso, se Deus é a origem de todo bem, qual é o resultado disso? Isso aqui eu creio que quando os irmãos... Porque quando nós lemos a Bíblia, irmãos, nós tentamos entender como os primeiros leitores entenderam, receberam a carta. Eu fico imaginando esse verso 18 aqui, quando o Tiago escreveu. Olha o que ele fala. Que se a origem de todo bem é Deus, qual é o resultado? Verso 18.
Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. No verso 15, Tiago apresenta o pecado dando à luz à morte. No verso 18, ele afirma que, segundo o seu querer, ele nos regenerou pela palavra de Deus. Deus é o nosso Criador e também o nosso Redentor. Em suma, Tiago afirma aos irmãos que Deus não é o causador da tentação, mas é aquele que dá nova vida em Cristo. Sabe qual é o resultado da bondade de Deus? O resultado último é a sua regeneração. É a sua salvação. A maior prova que Deus é bom é que Ele nos salvou. A maior prova. Você quer saber se Deus é bom? É simples. Ele te salvou. Com amor, como diz em João 3, um amor tal ali é a ideia de consequência, um amor tão grande que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por vós. E você fala para mim que esse Deus quer que você tropece? É como se ele estivesse falando o seguinte para os irmãos, para os leitores de Tiago: vocês não estão compreendendo, vocês estão atribuindo a Deus algo que não é dele, que procede de você, a culpa é sua, é você que está caindo. Mas vocês não entendem que a vida que vocês têm é gerada por ele. O maior resultado da bondade de Deus para nós é a nossa salvação. E se ele não tivesse nos salvado, ele deixaria de ser bom? Não, só justo. Deus é justo. Se pegasse aqui todo mundo, tirando a obra de Cristo, e sem a aplicação do Espírito Santo, e dissesse assim: a partir de hoje, quando Adão pecou, toda a raça humana vai para o inferno, Deus deixaria de ser bom? De forma alguma. Ele só seria justo. Justo. Mas por amor, ele nos elegeu, conforme o texto aqui, e é interessante que, segundo o seu querer, normalmente, no texto em que foi escrito, o texto grego, essa palavra aparece no começo, a ideia de ênfase. Ele quer mostrar que a sua salvação, em última instância, é vontade de Deus. Então ele está constatando aqui a vontade em salvar e a vontade em fazer tentar cair. Porque qual é a ideia dos irmãos? Que Deus estava tentando o povo para fazer tropeçar. É mais ou menos assim: eu não gosto do Daniel, vou armar uma armadilha aqui para ele cair. Igualzinho aconteceu em Daniel capítulo 6, quando aqueles homens... Porque Daniel, irmãos, Daniel da Bíblia, tá? O profeta Daniel, ele era irrepreensível. Irmãos, quando a Bíblia diz que um homem chega a isso, é porque não era qualquer coisa. Eu sei, era homem igual a nós, eu sei, mas significa que era um homem piedosíssimo. A ideia de irrepreensível não tinha nada para poder apontar. Nada. Então, Daniel, ele era um homem irrepreensível. E aqueles homens, com inveja de Daniel, disseram o seguinte: não tem como colocar a culpa no Daniel. Vamos fazer o seguinte: a partir de hoje, vamos falar com o rei para fazer um decreto, e com esse decreto nós só podemos orar ao rei. Só ao rei. Nenhum Deus, somente ao rei. 1 mês. 1 mês vocês não poderão orar a nenhum Deus. Eu sei que hoje muitos soltariam até fogos, né? Se isso acontecesse. Não vamos orar por 1 mês. Entretanto, para Daniel era algo, ímpar. A vida de Daniel era Deus. O que Daniel faz? Não posso orar, meu Deus? O que ele faz? Ora. Qual era a finalidade daquele propósito? Fazer Daniel tropeçar. E o que Tiago está dizendo aqui? Deus não faz isso. É até ilógico você atribuir a tentação a Deus, porque foi Ele que te salvou. Porque um Deus que te salvou vai querer que você caia. Não faz sentido. Irmãos, para ilustrar isso aqui, pense em 2 professores. Todo mundo aqui já estudou, então vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Pense em 2 professores. Há professores que têm o objetivo de dar o teste para você passar. Não que ele está facilitando, mas ele dá a lição e agora ele vai dar a prova, e com essa prova ele quer ver o que você aprendeu. Para ver se você aprendeu e você passa. Porque, irmãos, para o professor,
Claro, não para todos, tá? Sempre tem o professor ímpio. Mas o professor normal, ele deseja que você aprenda. E quando ele dá o teste, a finalidade é que você seja aprovado. Entretanto, há professores que têm o objetivo de só querer reprovar. Então ele nem dá a matéria, mas ele dificulta mais ainda o conteúdo para você ser reprovado. Eu sei que vocês têm professores assim. Ele faz isso para você ser reprovado. Deus é o primeiro. Deus dá testes para nós, não para nós cairmos, mas para provar nossa fidelidade. Deus quer ver a nossa fidelidade. Porque é muito fácil você ser crente sem problema. É muito fácil. É muito fácil. Mas eu quero ver a sua fé diante do sofrimento. É diante de uma doença que eu quero ver se você me adora. É diante de um luto que eu quero ver a sua fé. É diante de um filho rebelde que eu quero ver a sua fé. O que podemos aprender com esse ponto, antes de nós concluirmos? Que não devemos perder o foco em quem Deus é e do que Ele faz. O que Ele faz por nós. Que quando perdemos esse foco, atribuímos coisas a Ele indevidamente. Irmãos, isso aqui é sério. Muitos de nós estamos na igreja, mas não sabemos quem é Deus. Muitos de nós estamos aqui na igreja e não sabemos quem é Deus. Tem um filme, eu acredito que vocês já assistiram, acredito que vocês já assistiram, e um rapaz carregando uma cruz, eu não vou lembrar o nome, ele fala assim, se eu não me engano, tá? Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus? O que é o Evangelho? Nós falamos tanto, né? Falamos tanto de Jesus, falamos tanto de Deus, falamos tanto do Evangelho, mas o que é? Ou quem é? E eu temo, irmãos, que a maioria das pessoas, só pela observação, que professam a fé no cristianismo, não conhecem a Deus. Quer um exemplo? Isso aqui está até comentando com o Daniel. Isso aqui é triste, tá, irmãos? Eu conto com engraçado, porque é tão, como posso dizer, é tão louco que você dá risada dessas pessoas. Uma vez, um pastor da igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Pastor muito bom, viu, irmãos? Apesar de não ter uma formação tão boa, o pastor era muito bom. Tá? O pastor era muito bom, piedoso, assim. E uma vez ele contando um testemunho que chegou um casal à igreja e falou, queremos nos tornar membros daqui. Entretanto, nós queremos conversar com o Senhor antes. Ele, tá bom, vamos conversar. Ele, o que é? Ele, então, nós queremos perdoar Jesus Cristo. Ele, perdoar Jesus? É porque ele fez várias promessas e não cumpriu. Porque lá na igreja onde eles estavam, não precisa falar, tá, gente? Porque é óbvio, né? Onde ele estava. Na igreja onde estava, igreja neopentecostal, prometeram dizendo que eu ia receber aquilo, isso e isso. E Jesus não cumpriu. Então eu quero perdoar Jesus e fazer parte da membresia dessa igreja. É engraçado, né? Mas isso só evidencia que nós não conhecemos aquele a quem professamos. Só evidencia. Não sabemos quem é Deus. E aqui Tiago, ele apela para um atributo incrível de Deus, que é a sua imutabilidade. E isso é importante para o argumento de Paulo. Porque se Deus é imutável, Deus é bom. E Deus é imutável. Deus me salvou para ser como primícias. Pergunta, ele vai colocar tentação para que eu caia? Não faz sentido, porque ele é bom e imutável. Mas para alguns, Deus muda a qualquer momento. E isso não faz o menor sentido. Dito isso, irmãos, esse texto, para nós concluirmos, nos mostra quão precisamente precisamos amadurecer a nossa fé. É diante dos sofrimentos que vemos nosso nível de maturidade. Você quer conhecer um crente? Veja como ele reage ao sofrimento. Quer conhecer um crente? Não é aqui que você conhece. É diante do sofrimento. Pegamos Jó como exemplo. Só Jó.
Depois de perder os seus 10 filhos, aqui eu quero enfatizar a quantidade, tá? 10 filhos, ele não perdeu um, ele perdeu 10 filhos, e todas as suas posses, porque, irmãos, vou até usar o exemplo que o Hernandes disse ontem lá na Batista. Uma coisa é você ser pobre, e no dia seguinte não ter nada para comer. Você já está acostumado. Você já está acostumado. Você já não tinha, e hoje você não tem de novo. Está acostumado. Agora imagine a pessoa mais rica do Oriente. Se você vê esses ricos, por menos eles dão um tiro na cabeça. Por menos eles dão um tiro na cabeça. Ah, perdi R$1.000. É para onde? Já perdeu o mundo. Já perdeu o mundo. Jó, ele perdeu seus 10 filhos, eu quero enfatizar a quantidade dos 10, e todas as suas coisas. Todas. E não só isso. A pessoa que estava ao lado dele, a sua esposa, a sua amada esposa, a sua querida esposa, ela fala assim, Jó, piedosamente, né? Piedosamente, Jó, sabe o que você faz? Amaldiçoa esse Deus aí, e morre. E morre. Sabe que Jó, diante do sofrimento, muitos balançariam. Muitos, eu tenho certeza. Mas Jó, sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, não atribuiu a Deus falta alguma. Isso é crente maduro. Isso aqui é outro nível, irmãos. Esse é o nível. Nosso nível maior é Jesus Cristo. Mas nós temos que orar por isso aqui. Nós temos que orar por isso. É no sofrimento que você conhece a pessoa. É no sofrimento. Tem crente que vai passar por sofrimento, rapaz. Você não sabe se é um crente ou um ímpio. Porque a pessoa se desestabiliza toda. E agora, meu Deus, eu vou fazer o quê? Oxe, calma. Calma. O Deus que você professa não é o Deus Todo-Poderoso? Ele não é mais poderoso? Ele não é mais o Todo-Poderoso? Ele é o Deus fraco? Não. Ele não é o Deus fraco. Ele continua sendo o Todo-Poderoso. O problema é que você não tem fé nisso. Simples assim. Mas, irmãos, isso aqui agora serve para consolo para nós. Porque, ouvindo essas coisas, é encorajador nós vencermos a tentação. É verdade. Dá vontade de chegar em casa, a primeira coisa que fazer é arrancar tudo que nos faz pecar, né? Vou tirar isso aqui, vou tirar aquilo, vou fazer isso. E faça, tá? Não estou falando para você não fazer. Faça. Mas, sempre nós conseguimos vencer as tentações? Sempre? Não. A realidade é que nem sempre conseguimos dizer a mesma coisa que Jó. Essa é a realidade, irmãos. Vamos trabalhar com a realidade. A realidade é essa. Nem sempre conseguimos falar a mesma coisa que Jó. Pelo contrário, muitas vezes caímos. Porque, embora sejamos regenerados, somos frágeis e cheios de fraquezas. Mas aqui, irmãos, está o nosso consolo. Mas, diante disso, devemos nos lembrar de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme o autor aos Hebreus diz, no capítulo 4, verso 15 a 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Em outras palavras, Jesus Cristo sabe o que você está passando. Ele sabe quem você é. E apesar de saber quem você é, ele morreu por você. E o amor que ele tem por você é imutável. Não vai ser o seu pecado, embora desagrade a Deus, que vai afastá-lo, porque ele morreu exatamente por isso. Antes, ele foi tentado em todas as coisas. Em todas as coisas o Senhor Jesus Cristo foi tentado. Em todas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Ele é o exemplo máximo. Ele passou por todo tipo de tentação, mas ele nunca pecou. O que o autor continua? Achegamo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de que recebermos misericórdia e acharmos graça pelo socorro em ocasião oportuna.
Se Cristo Jesus, Ele sabe o que a nossa situação, vá até Ele e peça socorro. É Ele que vai te dar socorro no momento da dificuldade. Quando você está diante lá na universidade e você é tentado a falar mal de Deus, ou você é tentado a abandonar Deus, ou até se concordar com seu professor apenas para não poder ser, como eu posso dizer, confrontado, peça graça a Deus e socorro, que Ele vai te livrar. Isso aqui, irmãos, é uma promessa. Acheguemo-nos ao trono de graça. Irmãos, quando somos tentados por Deus, não podemos dizer que Ele que nos tenta, porque a tentação procede do nosso coração e de Deus só procede o bem. Oremos. Deus fiel, justo e rico em misericórdia, muito obrigado por ser tão bom, Senhor, para conosco. Reconhecemos a nossa fraqueza, Deus bendito. Reconhecemos que muitas vezes, Senhor, somos seduzidos e atraídos. E muitas vezes, ó querido Deus, nós cedemos ao pecado, à tentação. E nós sabemos que isso entristece ao Senhor e também nos entristece. Portanto, querido Deus, ajude-nos em nossas dificuldades. Ajude-nos, Senhor, a dizer não ao pecado. Sabemos que não podemos sair do mundo, querido Deus. Mas nós sabemos que o Senhor nos dá poder para nos livrar de toda a tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Nos livra, Senhor, do mal olhar, Senhor. Tira, Senhor, e fraqueça o pecado que há em nós. Ajude-nos a nos alimentar espiritualmente, querido Deus, para que tenhamos força para resistir e dizer não ao pecado. Mas reconhecendo que o Senhor é bondoso e misericordioso e que apesar do nosso tropeço, o Senhor nos levantará. Porque o Senhor Jesus Cristo dá socorro, Senhor, em ocasião oportuna. Portanto, querido Deus, nós agradecemos porque apesar de nossas fraquezas, o Senhor tem nos amado. E o Senhor é um Deus imutável. O teu amor não muda para conosco. E isso é um consolo para nós. Ajude-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus, em todas essas coisas. Amém. Em resposta ao que nós ouvimos, o coral Voz de Júbilo nos dirigirá a Deus com o hino Salmo 142. Ao som do instrumento, peço que a igreja se coloque de pé.